Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu vou ler rapidamente, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui, mas eu quero ser rápido porque nós temos alguns minutinhos para mergulhar nesse texto. Vamos lá, no dia seguinte, João Batista, viu gente? Estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-no dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Outras versões, o que vocês querem? Outras versões, o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, e eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, diga comigo, André, irmão de Simão, fale comigo agora, Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, filho de João, outras versões, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Novamente esse versículo: tu és Simão, filho de João, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui por enquanto. Na primeira palavra, nós estamos, gente, numa série chamada Casa Forte. Você que está algumas semanas sem vir, ou você que veio agora pela primeira vez, nós estamos construindo uma série chamada Casa Forte. E nós acreditamos que, na realidade, o reino de Deus, ele começa se estabelecendo nas casas, e das casas ele se espalha para as igrejas, das casas ele se espalha para o governo, das casas ele se espalha para as faculdades, das casas ele se espalha para as escolas, das casas ele se espalha para as igrejas. Como que você me prova isso, Jesus? Porque Jesus, por mais que eu pareça com ele, né? Porque Jesus começa o seu ministério não fazendo curas e milagres. É isso que nós falamos na primeira palavra dessa série. Jesus, nesse texto, ele começa o seu ministério não fazendo cura e sobrenatural, por mais que depois ele faça. Jesus começa o seu ministério não multiplicando pão, por mais que depois ele multiplique. Jesus começa o seu ministério não suprindo necessidade das pessoas, por mais que depois ele supra. Mas Jesus começa o seu ministério mostrando a sua casa. Amém. Aleluia. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso porque hoje nós temos pessoas que são ótimas com o microfone na mão, mas são péssimas em discipular seus filhos. Nós temos pessoas que elas sabem se movimentar aqui no seu instrumento, elas sabem se movimentar no altar, elas sabem se movimentar dentro de uma empresa, elas sabem se movimentar em vários lugares, mas elas não sabem como mostrar e viver um evangelho genuíno dentro das suas casas. É por isso que Jesus, podendo começar seu ministério com milagres, curas e sobrenaturais, eu te garanto que em 3 semanas a igreja tinha mais de 10.000 pessoas. Ele começa o seu ministério mostrando a sua casa. Isso foi o que nós falamos na primeira mensagem dessa série. Mas hoje nós vamos dar sequência. Por quê? Porque um dos 2 discípulos que vão para a casa de Jesus, o nome dele é André. André, ele fica tão impactado com a presença de Jesus, que ele vai para sua casa. E quando ele vai para sua casa, ele encontra o seu irmão Simão. E hoje, se você está querendo anotar o tema da mensagem aí, anote. O tema da mensagem hoje é firmado na rocha. Firmado na rocha. Por quê? Porque não adianta de nada você querer discipular a sua casa se você antes não está sendo discipulado por Jesus. Ah, meu Deus do céu. Não adianta de nada você querer dar moral aqui. Eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim. Não adianta de nada eu querer pregar aqui se antes eu não estou deixando Jesus pregar para mim. Aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso de transformação, aquilo que eu preciso rever, aquilo que eu preciso caminhar mais uma légua.
Não adianta de nada, irmãos, a gente querer dar moral aqui, se não começar aqui. Não adianta de nada. Mas você é pastor, Matt. Não adianta de nada. Eu que vou ser mais cobrado ainda por aquilo que eu ensino. Então não adianta de nada eu te ensinar algo aqui que eu não estou tentando viver aqui. E antes, olhe na bolotinha dos meus olhos, antes de firmar a sua casa na rocha, você precisa ter uma vida que Jesus esteja firmando você na rocha. Obrigado, gente, por 3 améns. Vamos lá. Antes de a gente querer ter uma igreja firmada na rocha, a gente precisa entender que a gente precisa estar individualmente firmados na rocha. E isso é lindo, por quê? Porque quando Jesus mostra a sua casa para aqueles 2 discípulos, um deles se chama André, e André fica tão impactado com a presença de Jesus, que a primeira coisa que ele faz é ir para sua casa. E quando ele vai para sua casa, André encontra o seu irmão Simão. E hoje nós vamos falar sobre Simão. Fale comigo aí bem baixinho. Simão, ele chega para Jesus, e Jesus olha para Simão e fala, do nada, Jesus olha para Simão e fala o seguinte, o texto que a gente leu aí, vamos ler de novo? Abre para mim aí, no versículo 40, no versículo 42, versículo 42, olha o que 1 João, capítulo 1, versículo 42 diz, que então, André levou Simão para Jesus, e Jesus olhando para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De novo, tu és, me diz aqui, gente, vocês que são bons estudiosos da palavra, me diz aqui, nesse texto Jesus está falando tu és Pedro para ele? Jesus está falando tu és o quê? Simão, tu serás chamado Pedro, mas hoje tu és Simão. Agora olha na bolotinha dos meus olhos, não é estranho o que Jesus está fazendo? Vamos ser honestos. Jesus está chegando em alguém que tem um nome, dizendo que ele vai ter outro nome. É o seguinte, como você chama? Kenny. Como? Kenny. É como se eu chegar, nunca vi o Kenny, é a primeira vez que eu estou vendo o Kenny. Eu olho para o Kenny e falo, tu és Kenny, mas tu serás chamado Claudemir. Gente, seja honesto comigo, faz sentido o que eu estou fazendo com o Kenny, sim ou não? Seja honesto. Eu chegar num cara que tem um nome e dizer que ele vai ter outro nome do nada, não faz sentido algum. Mas não é isso que Jesus está fazendo com Simão? Jesus está chegando em Simão e falando, tu és Simão, mas eu vou mudar o teu nome, tu serás Pedro. E eu nunca havia entendido essa mensagem, até que eu comecei a estudar com o mestre rabino, e esse mestre rabino disse, Matt, para a gente isso não faz sentido, porém nós rabinos entendemos que existem 4 princípios que podem mudar o destino de um homem, e um deles é o nome. Uau, obrigado por um aleluia. Um deles é o nome. Me prova, Matt, é por isso que você vai ver Deus encontrando com Abrão e mudando o que dele? O nome. O que Deus está falando para Abrão é, olha Abrão, até esse momento aqui, o destino que a terra te deu foi não ter filho nenhum, não ter legado nenhum, não ter continuidade. Mas a partir do momento que você se encontra comigo, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda ninguém esteja desfrutando disso, eu te transformo num pai de multidões. Uau! E Sarai, Deus encontra com ela uma mulher que tinha o ventre cerrado, e Deus muda o que dela, gente? O nome. Está só tirando uma letra? Não está só tirando uma letra, ele está dizendo, se a terra te deu um ventre cerrado, eu te dou um ventre que vai gerar nações. Eu estou começando a ficar empolgado. Eu acho que eu estou 2 meses sem pregar nessa igreja, minha vontade é de sair correndo, mas eu estou me segurando para não escandalizar você. E você que já está escandalizado comigo, pensando assim, puxa Matt, mas precisa dessa energia toda. Irmão, quando eu vou lá fazer exercício no CrossFit, eu pulo, eu salto, eu sou muito feliz, na casa do meu pai que está aqui, eu não posso me manifestar e ser feliz, e dar glória, e dar aleluia, e pular, e me encher da presença dele. Eu posso, sabe por quê, irmão? Porque talvez você pense assim, mas puxa Matt, cadê a ordem de essência? Ordem de essência no seu padrão ou no padrão do Espírito? Porque o padrão do Espírito diz que lá no céu existe uma bagunça santa, que é o seguinte, é anjo voando para um lado e para o outro,
é ancião tirando a sua coroa e lançando aos pés dele, é raio de um lado, é mar do vidro do outro, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é anjos se expressando. Os anjos poderiam estar assim, glória, 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 mas os anjos estão com as suas asas se curvando perante o Rei da Glória. Por quê? Porque aquilo que a gente ama, a gente se expressa. Aquilo que a gente ama, a gente se expressa. E nós como igreja amamos a Jesus. É por isso que nós damos glória mesmo, é por isso que nós corremos mesmo, é por isso que nós aplaudimos mesmo, é por isso que nós levantamos o nome dele, porque nós não estamos aqui para fazer uma igreja para nós estamos aqui para construir uma obra do Senhor que vai ter continuidade. Nós estamos aqui para dizer, se você entrou aqui com um destino traçado pela terra, a partir do momento que o Senhor encontra contigo, Ele muda o teu nome, Ele muda o teu destino. Se o teu destino era não ter filho, agora o teu destino é ter filho. Se o teu destino era não prosperar emocionalmente, agora o Senhor te encontra e muda o teu destino e te faz prosperar emocionalmente. Porque a grande verdade, igreja, é que quando nós estamos firmados na rocha, pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que for, pode vir o furacão que for, se nós estamos firmados na rocha, não há nada, 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 não há céu, não há terra, não há nada, não há montanha nem vale, não há nada que nos impeça de permanecer crendo. Mas eu não estou vendo. A fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós como igreja cremos que o Senhor vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas, não porque nós merecemos, nem porque nós somos bons, mas porque Ele é fiel, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Aí o texto vai dizer que Jesus encontra com Simão e fala: tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso é lindo, sabe por quê? Você sabe o que significa Simão na raiz do hebraico? Simão vem da palavra Shema. Anote aí, você que está anotando. Simão vem da palavra Shema, que significa aquele que ouve. Uau, então Simão significa aquele que ouve. Agora eu vou te falar uma loucura. Você sabe o que significa Pedro? Porque o tema da nossa mensagem é firmados onde? Firmados onde, igreja? Na rocha. Você sabe o que significa Pedro? Pedro é uma palavra que está ligada a palavras como, olha isso: rocha, constância, firmeza e inabalável. Uau, uau. A palavra Pedro, que vem da raiz Petra, ela está, do grego, ela está ligada a palavras como pedra, rocha, constância, firmeza e inabalável. Mas Simão é aquele que ouve. Agora me responde uma coisa, você é muito boa. Me responde uma coisa: qual que é a geração de todos os tempos que mais é aquela que ouve? Eu vou melhorar a pergunta. Qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais tem acesso à informação? Há pesquisas que falam que as nossas crianças de 5 a 7 anos, elas têm mais acesso à informação, ou seja, elas já ouviram mais do que um rei que viveu na Idade Média e detinha todo o conhecimento da época. Uau! Uau! Vamos lá, se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na Biblioteca Pública de Londrina, abre um dicionário velho empoeirado, tira o pó e procura a palavra onomatopeia. É isso que você faz? Ou você pega o seu celular, entra no Google ou no Chat GPT aí você vai e digita onomatopeia errado, o Google corrige para você e te dá centenas ou até milhares de resultados em frações de segundos. Vamos lá, quantos vão na Biblioteca Pública de Londrina? Eu vou melhorar. Alguém sabe onde fica a Biblioteca Pública de Londrina? Eu não, ele sabe. Minha sogra sabe, aleluia. Eu não, nem sabia que tinha. Mas já foi lá? Mas faz tempo, não faz? Rapaz, não era nem nascido ainda. Ô, louco. 20 anos, 30 anos atrás. Hoje você pega o seu celular, entra no Google e digita, e o Google te dá. E a loucura é que hoje em dia o Chat GPT ele ainda te dá mais opções do que aquilo que você está pensando. Você já viu isso? Você fala assim: eu quero saber como que é
a quilometragem que um carro azul... Eu vou falar um exemplo meu. A gente foi lá para essa viagem internacional e a gente foi abençoado com um carro para a gente utilizar aqueles dias. Aí, eu nunca tinha visto esse carro no Brasil. Eu falei, cara, quantos quilômetros será que esse carro faz por litro? Aí eu fui lá no ChatGPT, nunca tinha feito isso. Olha como eu sou ultrapassado. Tem gente que já é mestre nisso. Entrei lá no ChatGPT, Mari, peguei sua dica. Aí botei assim: quantos quilômetros a Chrysler Pacifica faz com 1 litro de gasolina? Aí o carro me falou, o chat me falou: com 1 litro de gasolina, o carro Chrysler Pacifica faz em média, se for do ano tal a tal, tantos quilômetros. Se for do ano tal a tal, tantos quilômetros. Eu falei, agora vamos ver se esse chat é inteligente mesmo. Com o preço do combustível hoje, nos Estados Unidos, me diga o quanto eu vou gastar para ir de Miami até Atlanta, que é a primeira igreja que a gente ia ministrar. Aí o chat, com o preço da gasolina de hoje, que lá é em gallon e não é em litro, cara, olha isso, você fará com acho que $80, alguma coisa assim, o custo da sua viagem de Miami até Atlanta. Aí no final ele pergunta assim: você quer que eu acrescente os pedágios? Eu falei, o quê? Tem um anão aqui dentro tem um ser humano aqui dentro não pode ser. Eu falei, quero. Aí ele falou, mas você vai utilizar o SunPass ou... Cara, ele começou a falar comigo, eu fiquei assustado. Eu falei, cara, hoje você tem acesso à informação de uma forma absurda. Então vocês concordam comigo? Olha na bolotinha dos meus olhos, você concorda comigo que nós somos a geração de todos os tempos que mais ouve, que é mais Simão, que é mais Shema, que mais tem acesso à informação de todos os tempos, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Mas me corrijam se eu estiver errado, que ao mesmo tempo que nós somos a geração que mais ouve, que é mais Simão, de todos os tempos, infelizmente, nós temos sido uma das gerações que é menos rocha, constante, firme e inabalável de todos os tempos. Que nós até cantamos, eu estou firmado na rocha, mas na primeira tempestade a gente já está voando. Senhor, o meu sustento vem de ti, mas perdeu o emprego, desespera. E muito antes de orar, vai conversar com um monte de gente para ver se consegue outro emprego. Então talvez você esteja mais firmado nos seus contatos ou na sua influência do que na rocha. Ficou um silêncio agora. É porque a gente canta e fala que a gente está firmado na rocha, mas na prática, quando a doença chega, uma das primeiras coisas que a gente faz não é se ajoelhar e clamar ao Senhor, é ligar para o primeiro médico que a gente conhece. Porque a gente prega que a gente está firmado na rocha, mas na verdade a gente está firmado no controle. Eu tenho alguém para resolver isso, eu tenho contato, mas existem determinados momentos na nossa vida que você não tem outra opção. E eu com a Rebeca esses dias passei por isso. Cara, eu poderia ter o contato do melhor médico do mundo, eu poderia ter o contato do melhor hospital dessa nação, mas o que ela estava passando naquele momento, com o coração enlouquecido e desmaiando e caindo, o que me manteve firme ali não foi pensar que eu teria contatos bons que pudessem resolver. O que me manteve firme foi relembrar de palavras que o Senhor deu sobre ela. Aleluia. Amém. Porque o que nos mantém de verdade crendo que Deus vai fazer o que Ele vai fazer é a palavra. É a palavra, irmãos. Não tem, mas Deus falou que eu ia prosperar e eu ainda não prosperei. Tudo bem. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai cumprir. O seu papel, muitas vezes, não é dar um jeitinho para a promessa se cumprir, mas é se submeter à vontade dEle no meio da palavra até que a promessa se cumpra. Eu vou repetir isso. O seu papel não é tentar dar um jeitinho na força do seu braço para a promessa se cumprir, mas é se submeter à palavra e ao processo até que a palavra e a promessa se cumpra. E isso é um desafio, por quê? Porque a primeira coisa que nos acontece, a gente corre atrás de ouvir alguém da terra e não de buscar no céu. É por isso que muitas vezes nós estamos firmados no dinheiro, nós estamos firmados no ministério, nós estamos firmados no nosso dom, mas nós não estamos firmados na rocha.
Por quê? Porque o seu dom, ele é tangível, você vê. O seu ministério, você consegue ver. O seu dinheiro no banco, você consegue ver. Às vezes não, né? Às vezes está meio faltando. Mas geralmente você consegue ver. Mas Jesus, a fé não vem pelo que você está vendo, mas vem por quem você está ouvindo. E isso é lindo, porque quando Jesus chama Simão, o Simão que é aquele que ouve. E fala, olha, hoje tu és aquele que ouve, mas se você escolher andar comigo, se você escolher ter um relacionamento comigo, no processo, não é tu és Pedro hoje, é será, vai demorar, ainda não cumpriu, ainda não chegou, exatamente. O problema é a promessa? Não, o problema é a gente que não está querendo se submeter ao processo, porque Deus vai fazer, mas a grande verdade é que Deus quer nos transformar até que aconteça. Uau! Uau! Nós somos uma igreja que não acredita que o homem pode ser perfeito, mas ele pode progredir. A perfeição você não vai encontrar nessa casa. Olhe na bolotinha dos meus olhos, eu vou errar com você, irmão. Olhe bem na bolotinha dos meus olhos, eu vou errar com você. Mas o match de hoje é melhor do que o match do ano passado. O pastor match de hoje é pior do que o match do ano que vem. Porque nós não estamos na perfeição, mas nós estamos andando em progressão. Uau! E foi isso que Jesus convidou Simão para andar. Ele falou, olha, hoje tu és Simão, aquele que ouve, mas se você escolher andar comigo, no decorrer do tempo, no decorrer do processo, eu vou te transformar numa pedra, rocha constante, firme e inabalável. Mas hoje tu és apenas aquele que ouve. Aí sabe o que Simão fala? Simão fala, uai, vem cá, pronto, vem cá, você mesmo, vem cá, bora. Simão fala, uai, está aqui Simão. Simão fala, o que vai mudar o meu destino, o que vai mudar o meu nome, o meu destino é andar com ele, então eu vou andar com ele. Quando está tudo bem eu estou andando com ele, quando está tudo mal eu estou andando com ele também. Quando está bombando, olha o pessoal aqui nos aplaudindo, uau, mas quando quiser nos apedrejar, nós estamos juntos também. Quando tem dinheiro para pagar os impostos, nós estamos juntos, mas quando não tem nem pão, nem peixe para a multidão, Tamo junto. Tamo junto. Ah, tá todo mundo feliz, tamo junto. Tá todo mundo triste, Tamo junto. Ministério tá bombando, meu Deus, agora a gente perdeu seguidores porque o discurso foi duro. Tamo junto. Rapaz, o povo tá impressionado. Olha o tamanho dessa multidão, 15 mil pessoas, 30 mil pessoas. Tamo junto. Rapaz, sobrou só nós três no monte orando e você ainda dormiu. Tamo junto. Simão foi entendendo, peraí, o que vai fazer com que a palavra que Jesus me deu se cumpra, não é o fato de eu ser perfeito, é o fato de eu permanecer firmado nele. Ah, meu Deus do céu, o que vai fazer com que aquilo que o Senhor prometeu para mim se cumpra, não é o quanto eu sou bom, o quanto eu tenho dons, o quanto eu tenho contato, é o quanto eu permaneço firmado na rocha. Volta para cá, Simão, não vai embora. É o quanto eu permaneço firmado na rocha. É isso. Aí a tempestade vem, mas eu estou firmado na rocha. Aí eu não estou vendo, olha, na saúde da Rebeca humanamente não tem cura, mas eu não estou humanamente preocupado, eu estou preocupado com o que Deus está falando sobre ela. E a palavra que Deus deu sobre ela é de cura, então eu vou crer na cura até que a cura aconteça. Mas está chovendo lá fora, eu sei que está chovendo lá fora, e às vezes a chuva traz lama junto, mas está tudo uma desgraceira. O que nós estamos, Simão? Tamo junto. Mas estamos juntos. Porque o fato de você estar firmado na rocha não tem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com o que Cristo fez e te convidou para fazer parte da sua jornada aqui na terra. Olha aqui na bolotinha dos meus olhos, igreja, com muito amor, deixa eu te falar, os seus dons, os seus contatos, a sua perfeição, a sua conta bancária, ela pode impressionar a terra. Mas a minha palavra diz que onde há um coração contrito e quebrantado, que escolhe permanecer com o Senhor, que escolhe permanecer no relacionamento com Ele, é isso que move o coração de Deus. Não é conta cheia, não é igreja lotada, não é ministério bombando, é corações contritos e quebrantados que dizem, eu posso ter dinheiro ou posso não ter, nós estamos juntos. Eu posso estar bem no ministério ou posso não estar, nós estamos juntos. A minha saúde está maravilhosa, estou num leito de UTI, mas eu estou firmado na rocha. Simão entendeu, ele falou, é isso,
É isso que eu quero para mim. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus convida ele para caminhar com ele. Por quê? Porque a verdadeira transformação não vem naquilo que você apenas está vendo, mas vem de quem você está ouvindo. Ele precisava ouvir mais de Jesus. Ele precisava ouvir mais da voz de Jesus, porque eu queria sustentar ele no tempo difícil. Não era o que ele estava vendo, era quem ele estava ouvindo. Porque você lembra o que significa Simão? Simão significa aquele que ouve. Aí, em Mateus 16, deixa eu ver o versículo, vai embora não, Simão fica. Simão, hoje o negócio é contigo. Em Mateus 16, bota no 13 para mim. Mateus 16, abra sua Bíblia, Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Mateus 16, 13, eu já vou indo para o encerramento. Vigília. Não, vamos lá. Mateus 16, versículo 13. Então, o texto diz que isso aqui acontece depois. Quando Simão vai andando, vai experimentando de Jesus, vai passando por coisas boas e ruins, vai passando por momentos de alegria e de tristeza, vai passando por momentos ótimos, momentos terríveis. Aí tem um texto de Mateus 16 que fala que Jesus chega, fica aí Simão, Jesus chega e olha na bolotinha dos meus olhos, isso é maravilhoso. Jesus chega num determinado momento e Jesus chama os seus discípulos. Quem que a palavra está dizendo que Jesus chamou ali? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a quem? O que está na sua Bíblia aí? Discípulos. Jesus perguntou para quem, gente? Aos seus discípulos. Você percebe, isso é muito bom, anota isso. Você percebe que Jesus não perguntou aos seus seguidores, mas ele perguntou aos seus discípulos? Uau! E qual que é a diferença, Simão, entre seguidor e discípulo? Sabe qual que é a diferença? Anota isso, para a sua vida, na sua mente. A diferença é que o seguidor, ele só está com você enquanto você fala o que ele quer ouvir. Mas o discípulo, ele sabe que mesmo quando ele é corrigido, com amor, com graça, com verdade e equilíbrio, é porque na verdade o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. O seguidor se move pela mão de Jesus. O que Ele vai me dar se eu me der a minha vida a Ele? O que eu vou ganhar se eu entregar meu coração para Ele? Qual que é o benefício que eu vou ter se eu gastar meu tempo com Ele? Quanto que Ele vai me dar se eu for fiel quanto que Ele vai me dar se eu for fiel nos dízimos? Isso é o que o seguidor pensa. O discípulo pensa, quer saber? O melhor que eu poderia ganhar, que é a vida eterna, eu já ganhei. Então o resto vai de bônus, te entrego mesmo, Jesus. Ei, temos um glória, temos um amém. Deixa eu te falar uma verdade. O discípulo, ele se importa muito mais com o coração do que com a mão. O seguidor é a mão em primeiro lugar. O quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou ter, qual que é? Eu vou lá no culto, mas eu quero uma palavra de bênção. O discípulo, ele está pensando assim, eu vou lá no culto, mas eu quero uma palavra de Deus. Amém. Pode me quebrar no meio, mas é isso que eu quero mesmo. Pode me arrebentar, mas é isso que eu quero mesmo. O seguidor, ele se move pelo movimento, mas o discípulo se move pelo relacionamento. O seguidor, ele está na conferência. O seguidor, ele está lá, meu Deus, eu quero, vem em mim, eu estou na conferência, mas na mesa da quinta, lá é difícil, lá não tem ninguém não, lá, esse negócio de palavra me confronta, me quebra demais, fere meu coração demais, não, vamos ficar. O seguidor, ele prefere ver a nuca do seu irmão, assim como você está vendo aí, mas o discípulo, ele prefere sentar na mesa e olhar para os olhos. O seguidor, ele está correndo atrás apenas de fogo, mas o discípulo, ele está correndo atrás de caráter. Uau! Porque todo fogo sem caráter é fogo de palha, ele dura uma conferência, ele dura uma noite, ele dura um culto. Mas todo fogo que transforma o seu caráter é um fogo que tem continuidade, que te deixa firmado na rocha. Aí, em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. Vem cá, meus discípulos. Ian, vem. Vem ser meu discípulo. Aí Jesus chama os seus discípulos.
Quem mais vem? Kruger, vem. É você mesmo, você que é quietinho, que está sempre sentadinho aí. Hoje eu vou te pegar, vem cá. Vem cá. Aí, olha que coisa linda. Jesus chama os seus discípulos. Ele chamou seus seguidores, gente? Ele chamou quem? Quem, igreja? Discípulos. Aí ele fala o seguinte: ei, meus discípulos, vocês que andam comigo, no bom e no ruim, quando está tudo bem, quando está tudo mal, vocês estão firmados onde? Na rocha. Me diz uma coisa. Olha o que o texto diz. Ah, meu Deus. Quem? O povo. Traduzindo, quem? Os meus seguidores dizem que eu sou. Ei, vocês que andam comigo todo dia, o que é que os meus seguidores falam sobre mim? Aí o texto diz que os discípulos olham para Jesus e falam o seguinte: uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. Gente, me diz uma coisa. Elias era o quê? Profeta. Jeremias era o quê? Profeta. João Batista era o quê? Profeta, ou algum dos profetas. Veja, a grande multidão, os seguidores, sabiam como Jesus se movia. Ele fala como um profeta, ele cura como um profeta. Isso aqui está perigoso. Ele se manifesta como um profeta, ele ora como um profeta, ele libera como um profeta, ele prega como um profeta. Ou seja, a grande multidão sabe o que Jesus faz. Os seguidores sabem o que Jesus faz. Olha aqui na boladinha dos meus olhos. Eu te garanto que você conhece pessoas que nunca pisaram numa igreja e talvez nem acreditem em Deus, mas já ouviram falar sobre algo que Ele fez na vida de alguém. É ou não é verdade? É ou não é verdade, Cruz? É ou não é verdade? Porque a grande multidão sabe o que Jesus faz, mas somente quem está firmado na rocha sabe quem Jesus é. Uau! Me prova, Matt, sim, porque o versículo seguinte diz que então Jesus, não satisfeito com a resposta, sabe o que Ele faz? Ele olha para os seus discípulos. Uau! E pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E agora o negócio ficou estreito. Por quê? Porque se Jesus está perguntando duas vezes a mesma coisa, provavelmente a primeira resposta estava errada. E o lance que pega aqui é o seguinte: quem é que vai ter coragem de dizer agora? Quem vai ter coragem de dizer: oh meu Deus do céu? Aí o texto diz que os discípulos olham para Jesus. E Simão, agora isso é lindo porque veja, esse texto foi escrito depois de ter acontecido. Até esse momento, Simão não era Pedro ainda. Ele era apenas aquele que ouve. Aí, Jesus olha para eles, e agora a gente encerra de verdade. E pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Então o texto diz que Simão, quem, gente? Simão. Quem, igreja? Simão, fale comigo, Simão. Ah, fala de verdade, Simão. Não, fala aí para você decorar depois, fala aí, Simão, que é aquele que ouve, olha para Jesus. Isso é muito louco, eu vou sair correndo no final. Olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Espera aí, vamos repetir isso aqui. Simão, cheio de ousadia, tá? Vem com tudo, vem daquele jeito, tipo assim, tirando espada do bolso para cortar a orelha fora. Vem com tudo, Simão, e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos de novo, Simão. Com violência, Simão. Vamos lá. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, vem comigo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, já me dá mais um volume aqui que você vai me ajudar agora. Aí, Simão fala: tu parece com um profeta? Não. Tu parece João Batista? Tu parece Jeremias? Tu parece Elias? Não.
Simão não fala tu parece, Simão fala tu és. Uau! Uau! Simão fala tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eu vou te dar um dado, se você não pegou nada até agora, pega isso agora. Eu vou te dar um dado que vai te deixar maluco. Você sabia, olha isso, Cru. Você sabia que até esse momento a palavra Cristo, de acordo com estudiosos e teólogos, a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes? Uau! Como é? Para tudo. Simão significa aquele que ouve. A pergunta que eu te faço é: como é que aquele que ouve fala algo na terra que ninguém disse antes, que ele não ouviu de um pregador famoso no YouTube, que ele não viu num Reels no Instagram, que ele não viu num videozinho de 15 segundos do TikTok? É por isso. Prepara para o glória. Tem um glória aí dentro ainda entalado? Tem? Você está empolgado comigo ainda ou não, gente? Vocês estão empolgados ou não, igreja? É por isso que nessa hora Jesus olha para ele e fala: pois também te digo, tu és bem-aventurado, Simão, aquele. Versículo seguinte, tu és bem-aventurado, Simão, aquele que ouve. Ele não chama ele de Pedro ainda, ele chama ele do que, igreja? Fala comigo, de que, igreja? Tu és bem-aventurado, Simão, porque não foi carne e nem sangue que te... meu Deus, não, para não. Meu Deus do céu, não foi carne e nem sangue que te informou, que te deu essa informação, que te informou, porque não foi carne nem sangue que te revelou. O que você está dizendo, Matt? O que eu estou dizendo é que quando você está no momento de conflito, quando você está no momento de dor, quando você está no momento de necessidade, o chat GPT e o Google até te enche de informação. A informação a terra te dá, a informação o Google te dá, a informação o chat GPT te dá, mas a revelação é só quando você tem um relacionamento, está firmado na rocha. É só quando você está firmado na rocha que é Cristo, e vem as tempestades e levam as informações embora, mas a revelação permanece. A revelação que sustenta é a palavra que sustenta. Não é Google, não é internet, não é uma faculdade, não é dinheiro. A palavra que permanece. Firmados na rocha são aqueles que passarão por meio de muitas tribulações, mas permanecem. Sabe por quê? Porque eles sabem que se o Senhor prometeu que ia mudar o destino, um dia Ele vai fazer. Não importa o tempo que demore, não importa o medo que venha, não importa o choro que venha, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se é para aplaudir, aplaude de verdade aí, irmão. Não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o meu Pai que está no céu. Agora olha o versículo seguinte: pois também te digo, antes era tu és Simão, mas tu serás Pedro. Antes do processo era tu és Simão, mas tu serás Pedro. Mas agora que você escolheu a melhor parte, agora que você escolheu estar firmado na rocha, independente de qualquer coisa, pois também te digo, tu és Pedro.
e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, desligar na terra será desligado no céu. Antes era, você terá o seu destino mudado, agora é, como você escolheu permanecer na rocha, mesmo o tempo passando, mesmo as situações passando, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino. Tu és Pedro, tu és uma rocha constante, firme e inabalável. Tu és uma rocha constante, firme e inabalável. Tu és uma rocha constante, firme e inabalável. Sabe por quê? Porque você escolheu permanecer firmado Na rocha. na rocha. Temos um aleluia maravilhoso lá do fundo. Os seguidores, a multidão, ouve as pregações, mas quem escolhe estar firmado na rocha, ouve os segredos. A revelação não veio para a multidão, a revelação veio para quem estava firmado na rocha. Eu acredito numa igreja firmada na rocha, que vai ter o seu destino mudado antes de querer mudar o destino dos outros. Mas o meu pai, mas o meu cônjuge, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas o meu filho, mas a minha mãe, mas eu. Pobre homem miserável que sou. Quem fala isso? Paulo, um dos homens mais incríveis que pisou na terra. Sabe por quê, irmão? Porque humildade não é você se rebaixar, humildade é você saber o seu tamanho. Uau! Humildade não é você se rebaixar, não, agora eu tenho que me jogar no chão. Não. Humildade é você saber o seu tamanho. E quem está firmado na rocha sabe, olha, eu não tenho talvez as informações da terra, mas eu estou buscando a revelação que vem do céu. Amém. E a maravilha disso é que a informação que vem da terra tem prazo de validade, mas a revelação que vem do céu, a revelação, ela permanece e continua se renovando. Simão, aquele que ouve, porque ele escolhe firmar na rocha, agora ele se transforma em Pedro, rocha constante, firme e Inabalável. inabalável. Glória a Deus. Porque ele acertou tudo, porque ele foi o melhor discípulo, porque ele só deu bola dentro. Não, ele foi chamado de Satanás, irmão. Mas porque, podendo escolher qualquer coisa, ele escolheu permanecer firmado na rocha. Isso aqui é uns 30% que eu queria pregar hoje, mas eu continuo semana que vem. Você está liberado, Kruger. Obrigado. Você está liberado. Obrigado. Pedro, fica. Ei, o que vai mudar o seu destino é você permanecer firmado na rocha. O que vai mudar o destino da sua família, o que vai tornar a sua casa uma casa forte, é você escolher ficar firmado na rocha. Demora. É fácil? Nada fácil. Às vezes tem que chorar, e muito. Às vezes quase desespera, sim. Às vezes quase enlouquece, sim. Mas eu prefiro quase enlouquecer firmado na rocha do que longe dela. Eu prefiro chorar muito firmado na rocha do que chorar muito longe dela. O segredo, que hoje em dia todo mundo busca o segredo, né? Mas qual que é o segredo? O segredo é permanecer firmado. Matt, mas eu quero uma empresa firmada na rocha. Satanás está tentando me tentar hoje. Mas eu quero uma empresa firmada na rocha.
seja um patrão firmado na rocha. Ah, mas eu quero uma família firmada na rocha, seja um marido firmado na rocha. Ah, mas eu quero filhos firmados na rocha, seja uma mãe firmada na rocha. Antes de querer a transformação na sua família, permita que Jesus faça a transformação dentro de você. Vamos de novo. Antes de Jesus fazer a transformação na sua empresa, deixa que Ele faça a transformação em você, para que você seja o agente de transformação na empresa, para que você seja o agente de transformação na sua casa, para que você seja o agente de transformação na sua família. Pegar o outro mic, vou tentar terminar com esse que eu já estou no final mesmo. Para que você seja o agente de transformação onde o Senhor te colocou. Olhe na bolotinha dos meus olhos. Simão entendeu. Se o Senhor não mudar a vida de João, se o Senhor não mudar a vida de Judas, se o Senhor não mudar a vida de Tadeu, pelo menos a minha eu vou deixar que Ele mude. Eu era Simão, mas agora, postura de Pedro aí, peito estufado, meu velho. Antes apenas aquele que tinha informação, mas agora aquele que tem acesso à revelação. O Senhor não nos chamou como igreja, o Senhor não te chamou como homem, o Senhor não te chamou como mulher, para viver na atmosfera de informação. Porque a verdadeira transformação acontece onde há revelação. Quando você entra nesse lugar, você se transforma uma rocha constante, firme e inabalável, não por causa de você, mas por causa de Cristo. E porque você está firmado na rocha. Será que você pode fechar seus olhos aí? Jesus.